Para quem não me conhece, meu nome é João e hoje nós vamos falar sobre o tamanho ideal para o seu domo e a sua frequência. Esse é um domo V3. Esse é um domo que ele tem 5,70 de diâmetro e ele tem 3,44 de altura. Nós chamamos esse domo de um tamanho inteligente. O porquê? Quando nós fomos construir esse domo, nós fizemos um pré-encaixe de melhor aproveitamento da matéria-prima. Então, em um V3, esse tamanho de domo, na placa cimentícia, é uma placa padrão que tem no mercado. Ela tem 1,20 por 2,40. Um domo nesse tamanho, de 5,70 por 3,44 de diâmetro, ele possibilita que a gente tira por placa três triângulos para essa cobertura. E esse domo, ele possui 61 conectores, ele possui 165 madeiras e no conjunto da montagem ele forma 105 triângulos. E com essas medidas a gente consegue ter um melhor aproveitamento. Aí você pode me perguntar, mas eu gostaria de fazer um domo maior. Qual o tamanho que você indica? Um domo de 6,30. Um domo de 6,30 de diâmetro, ele passa a ter 3,80 de altura. O que vai acontecer? Nas placas cimentícias, devido ao padrão que ela tem de 1,20 por 2,40, a gente consegue tirar 2 triângulos por placa. E a gente faz um pré-encaixe para tirar o melhor aproveitamento na madeira. Mas aí você pode me perguntar, pô, mas esse é o tamanho ideal? Eu considero isso o tamanho ideal por questão de aproveitamento, menos desperdício na matéria-prima. Mas eu quero um domo maior ainda. Aí a gente precisa falar sobre o domo V4. Se você pensa, eu quero um domo maior, nós vamos falar sobre um V4. O que acontece? O domo, o V3, ele tem 61 conectores. Você fala, eu quero um domo maior. Você vai aumentar o tamanho das barras, só o tamanho da madeira, e você vai ter um domo maior. Mas aí a gente acaba encontrando um problema, que é a questão de como se cobrir o domo. Se a placa tem 1,20 por 2,40. Então, quando você aumenta essas barras, você passa a ter uma dificuldade na hora da cobertura, porque você não tem o material necessário. Pô, mas é possível fazer um domo V3 de 8 metros? É possível. Mas o tipo de cobertura pode ser um compensado naval. Por quê? Porque um domo de 8 metros, quando você forma os triângulos, ele fica com 1,5 metro. Fica acima de 1,5 metro. Então você não consegue tirar um triângulo de 1,5 metro numa placa de 1,20 metro. Então você tem que pensar aí num compensado naval, que a medida dele é 1,60. Aí você consegue fazer a cobertura. Mas você indica? Não. O tamanho das barras vão ficar muito grande. Você vai resolver um problema, mas você vai passar a ter outro. Se você pensa em uma frente com vidro, você imagina o tamanho desses vidros. Os vidros com mais de 1,5 metro, grande aqui no triângulo, vai trazendo outros problemas. E o que eu indico? O V4. E como vai construir o V4? A gente consegue colocar mais conectores e mais madeiras. Aí o que vai acontecer? Você consegue ter um domo de 8 metros no V4 com os triângulos do mesmo tamanho de um domo de 6,30. Porque a gente coloca mais conectores e mais madeira. Aí o que acontece? Um domo V4, ele passa a ter 91 conectores. Aí ele passa a ter 250 madeiras.
Então, automaticamente, você criou mais triângulos. No final, o domo montado ele fica com 160 triângulos. Então, você colocou mais conector, você colocou mais madeira e aí, automaticamente, os domos ficaram menor. Então, pensando em um domo de 10 metros, a gente começa a fazer a mesma coisa. Eu quero um domo de 10 metros. Os triângulos, para ficarem do mesmo tamanho de um V3, de um V4, a gente vai seguir a mesma forma. Nós vamos manter sempre a base um tamanho próximo aí a 1,20 m. E aí, um domo de 10 metros de diâmetro, o que vai acontecer? Nós vamos colocar mais conectores, nós vamos acrescentar mais madeiras e automaticamente os triângulos vão diminuir. Então, para um domo de 10 metros, legal que seja um V5. Sempre dizendo, há diversas formas de montar o domo. O que nós estamos explicando é algo que seja prático. É algo que você venha fazer com facilidade. Porque a nossa ideia, a ideia da Domolar, é que você possa construir o seu próprio domo. Esse é o nosso lema, faça você mesmo o seu próprio domo. E por isso nós estamos passando as maneiras mais simples. Então, se você vai fazer um domo de 10 metros de diâmetro, o que acontece? Você passa a ter 151 conectores. Você passa a ter 425 barras. E aí você começa aumentando. E na montagem total, você passa a ter 275 triângulos. Então, de acordo com que você vai aumentando o seu domo, você precisa acrescentar conectores e você precisa acrescentar madeira. E automaticamente isso vai fazer com que o seu domo tenha mais triângulos. E tendo mais triângulos, você consegue manter padrões em tamanhos de triângulos que possibilite você usar placas que tem no mercado, compensado, placa cimentícia. E tem um detalhe, de acordo com que você vai aumentando conectores, de acordo com que você vai aumentando madeira e vai formando mais triângulos, a gente passa a ter algumas diferenças também.